Bem-vindos de volta então aos vídeos de jQuery. Para dar continuidade aos eventos das forms, vamos aqui ver então como é que se comporta o evento change e também o select. Queria começar, no entanto, por falar também sobre o submit. Isto porque nós temos tido aqui então durante todos os vídeos esta expressão. O submit neste caso está aqui a ser usado no sentido de executar uma função que retorna um valor falso. Para quê? Para que o formulário não seja enviado para nenhum script, porque não é esse o propósito destes vídeos. Mas, de qualquer das formas, nós poderíamos aqui utilizar o submit com outro qualquer tipo de implementação, como, por exemplo, reparem, eu vou aqui simplesmente comentar, vou copiar este código aqui para baixo e vou dar aqui, por exemplo, um alert, ok? Neste caso, vamos retirar aqui alert, enviado, ok? E o que vai acontecer na prática é simplesmente o seguinte: quando eu clicar aqui em enviar, ele vai apresentar o enviado e depois vai enviar o formulário, ok? Ora, portanto, relativamente ao submit é basicamente isto que nós temos a dizer. Evidentemente que estamos apenas a fazer pequenas demonstrações da aplicação destes eventos ou da utilização destes eventos. Relativamente ao evento change, vamos fazer aqui uma coisa ligeiramente mais complexa que nos permitirá ver o que é que o change nos pode permitir fazer. Neste caso, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou criar aqui uma implementação na qual eu vou introduzir texto no primeiro campo e quando ele for a sair do seu focus para outro sítio qualquer, vai automaticamente passar o texto para o segundo campo, ok? E isto vai se processar através do evento change, isto é, o evento change é disparado quando o conteúdo de um determinado input, neste caso de um elemento de HTML, quando esse elemento tem alterações do seu conteúdo, ok? E isto não funciona simplesmente, ou melhor, aqui neste caso vai funcionar simplesmente para os forms, ok? Mas vamos ver então como é que isto funciona. Eu vou simplesmente primeiro fazer o seguinte: vou aqui chamar o input text name igual a texto 1, ok? E, portanto, tenho aqui o meu selector para ir buscar especificamente o texto 1 e vou-lhe então passar o change, ok? O que é que acontece quando ele muda? Quando algo nele muda. Ora, então ele vai executar uma function, neste caso uma função anónima, e esta função anónima vai executar o seguinte: vai buscar o ID do texto 2, neste caso input text name igual a texto 2, ok? E agora ponto val, que é de valor, ok? E dentro do val nós vamos colocar o seguinte: vamos buscar o this, porque é este elemento do texto 1 que está a ser afetado pelo change. Ora, this, ok? Ponto, e neste caso val, ok? E vamos ver se isto funciona ou não, se temos aqui alguma coisa de errado. Vamos colocar aqui João. E quando retiramos o cursor de dentro de João, reparem o que é que aconteceu. Ele verificou que o evento change foi disparado e executou a função que está aqui definida, que neste caso foi transportar o valor do campo de cima para o valor do campo de baixo. Neste caso, o valor do campo de cima está aqui, foi transportado para o valor do campo de baixo, ok? E, portanto, desta forma vimos também como funciona o evento change. Vamos aqui, entretanto, ver o que é que acontece com o evento select, ok? E, neste caso, se calhar eu vou colocar aqui, muito simplesmente, um parágrafo. Aliás, temos aqui o div, eu vou alterar o texto do div, ok? Vamos tentar alterar o texto do div. Então, neste caso, vamos fazer da seguinte forma. Vamos buscar aqui o input text, ok? Name igual, ou então vamos buscar os dois inputs, não há problema, ok, vamos buscar aqui os inputs text, em qualquer um deles, quando um deles for selecionado, algo vai acontecer ao clique, ok?
Portanto, neste caso, quando ele for select, ok, o que vai acontecer é uma function, e dentro desta função vamos buscar aqui o ID do div, neste caso que é click, ponto val, ok, vamos ver se isto tem alguma representação aqui, algum reflexo aqui. Reparem, vamos aqui clicar, ok, não tem nenhuma representação, vamos então tentar corrigir aquilo que aqui está. E, ok, há aqui um problema que é o seguinte, o select funciona da seguinte forma, reparem, vamos aqui colocar text, ok, não val, mas sim text, e vamos colocar aqui, tudo muito bem, ok, agora reparem o seguinte, eu vou aqui refrescar, e vou selecionar aqui um objeto e não acontece rigorosamente nada, portanto não é alterado o texto. No entanto, se eu fizer aqui algum texto e mudar, tudo muito bem, cá temos então o nosso change a funcionar. Neste caso vamos ter aqui o select, e o select não tem especificamente a ver com a seleção de um determinado elemento, mas sim a seleção do seu valor. E neste caso, reparem o que é que acontece quando eu selecionar aqui o valor. Reparem no clique. Ok? Isto significa que quando eu seleciono o conteúdo de um determinado elemento no formulário, automaticamente eu posso desempenhar a função que está aqui descrita e que neste caso foi alterar o conteúdo, neste caso o texto do meu div. E portanto desta forma vimos de uma maneira muito superficial, muito esquemática, muito sintética a aplicação dos eventos nos formulários.